Bom, então vamos começar com a nossa conversa sobre a programação metabólica, antioxidante e detoxificante, né? Muitas vezes você fica imaginando assim, mas o que existe de novo nessa área, né? O fato é que nós temos tanto moléculas endógenas, endotoxinas, e moléculas exógenas, exotoxinas, que precisam ser metabolizadas para serem eliminadas. Essas moléculas, geralmente, elas passam por um sistema de fase 1, que é o citocromo P450, que faz o que nós chamamos de reações de oxirredução, principalmente, né? Então, quando você ingere inadvertidamente, evidentemente, um agrotóxico, né, qualquer produto organofosforado, um produto que você tem contato com suas verduras, né, você vai metabolizar por enzimas de fase 1 e depois você vai eliminar conjugando com enzimas de fase 2. Outro dado interessante é que produtos endógenos, como, por exemplo, o estradiol, que gera quinona do estradiol, ou mesmo a dopamina, que pode gerar a quinona dopa, né? Eles podem gerar moléculas altamente tóxicas. Por exemplo, o estradiol, formando quinonas, será associado a câncer de mama, né? Então, nós precisamos metabolizar e eliminar essas drogas. Só que o que acontece de interessante é que na fase 1, você geralmente torna essa molécula mais reativa, ou seja, você está preparando ela para reagir com as moléculas de eliminação, que é a conjugação de fase 2, como, por exemplo, a glutationa, um sulfato, um glicurônico, ou mesmo aminoácidos, né? E aí você torna essa substância altamente reativa, um intermediário metabólico mais solúvel em água, e nesse momento você gera radicais livres. O fato que é interessante, que eu sempre tenho comentado, é que radical livre ele anda de braço dado com a inflamação, né? Então você tem tanto a inflamação quanto o estresse oxidativo no seu fígado. Isso descontrolado, ou seja, em excesso, pode gerar, por exemplo, uma hepatotoxicidade, é o que acontece com o paracetamol, por exemplo, né? E é lógico que ele depleta suas enzimas antioxidantes. Mas esse sistema de enzima de fase 1 não está só no seu fígado, ele está principalmente no seu fígado. Então você faz esse intermediário, gera estresse oxidativo e radicais livres, né? E aí você precisa conjugar com a fase 2. A fase 2 é a sulfatação, glicuronidação, glutationilação, acetilação, inclusive um elemento de fase 2 muito importante é a glicina. Eu não sei se sabe, mas o tolueno de poço de gasolina, assim como o benzeno, eles são eliminados principalmente pelo sistema de deportação da glicina. E depois nós temos que eliminar esses produtos usando o sistema excretório, né? É a fase 3 que poucos comentam sobre isso, né? É o transporte. O fato é que nesse caminho das fases todas, né, o que acontece então com você? Você acaba fazendo o quê? Né? Fazendo a fase 1, que você vai metabolizar suas moléculas, as que você produziu, as que o ambiente colocou em você, os medicamentos que você tomou, e aí você vai gerar o que nesse caminho? Né? Radicais livres. Mas você neutralizou aquela toxina. Você gera o radical livre para fazer o quê? Para eliminação. E aí você começa a depletar quem? A sua glutationa. A sua glutationa que começa a virar o quê? Uma glutationa oxidada, que também acaba sendo uma toxina, né? E aí você tem que fazer a segunda fase, que é a conjugação. A segunda fase é considerada a mais importante, por quê? Porque ela neutraliza essa toxina altamente eletrofílica, conjugando, por exemplo, com a glutationa, com aminoácidos, fazendo a metilação. E para isso você requer nutrientes ou você requer substâncias que você ingere no dia a dia. E aí você elimina essa toxina, você pode eliminar os lipossolúveis pelos seus sais biliares, né? E aí vem o papel do probiótico, né? Que pode piorar tudo, fazendo com que você reabsorva essas toxinas, que não é bom, que pode ser bom se for um medicamento, mas se for uma toxina vai ser ruim, né? E aí você tem também a eliminação na urina e nos rins, ou seja, você tem a filtração renal, que é a melhor forma para você eliminar um produto. A radiação, a luz solar, contaminantes ambientais, a alimentação desequilibrada, consumo de álcool, poluentes e medicamentos podem gerar estresse oxidativo em você. E você fica pensando assim, pô, mas peraí, exposto à luz, né, eu sempre estou, e não é só radiação ultravioleta A, B ou C, não, a luz visível é uma baita de uma geradora de radicais livres, né? Então, eu sempre gero radicais livres, eu tenho que fazer o meu equilíbrio, ou seja, eu tenho que me detoxificar contra xenobióticos, mas ao mesmo tempo eu tenho que me detoxificar contra o estresse oxidativo que eu gero. E eu tenho que atingir o meu equilíbrio. Os meus antioxidantes têm que estar o quê? Equilibrados com o meu estresse oxidativo no fiel da balança. Eu não devo produzir radicais livres em excesso, mas também não devo ter antioxidantes em excesso.
Se eu consumo antioxidantes exógenos, eu posso gerar um aumento de antioxidantes que pode comprometer o metabolismo do indivíduo, né? Então, toda essa parafernália que nós temos de gerar radicais livres através do metabolismo xenobiótico, através de radiação ionizante, através de uma dieta mal feita, por exemplo, uma falta de manganês, vai gerar estresse oxidativo da mitocôndria, que vai gerar, por exemplo, dano ao DNA mitocondrial, que vai gerar disfunção mitocondrial, que vai gerar inflamação, né? E se você consome o manganês em doses muito elevadas, esse manganês vai gerar estresse oxidativo porque ele é um metal de transição. Então, nós temos que ter um equilíbrio, né, entre o antioxidante e entre o radical livre, né? E é lógico, se você tiver esse equilíbrio, você terá menos o quê? Menos dano, porque quando você tem um estresse oxidativo em excesso, e esse estresse oxidativo pode advir do metabolismo xenobiótico, por exemplo, da inflamação, você vai gerar dano às suas proteínas, aos seus lipídios, aos açúcares do seu organismo e ao seu DNA. Não só o seu DNA, o DNA também da sua mitocôndria, né? E aí você pode gerar mutações. Um dado muito importante que a gente tem que lembrar é que eu devo metabolizar meus xenobióticos, minhas toxinas endógenas, mas também eu devo controlar o estresse oxidativo que eu vou gerar, porque com certeza eu vou gerar estresse oxidativo. Quem aqui que acha que não tem estresse oxidativo em excesso no corpo? Todos nós temos, porque a nossa vida é desequilibrada. Nós não vivemos a vida pelo qual nós fomos mendelianamente selecionados para viver. E esse estresse oxidativo, com seu dano ao DNA, lesão mitocondrial, oncogênese e tudo mais, vai ser associado a várias patologias, como câncer, disfunção imune, inflamação, disfunção endócrina, doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares, osteoporose, diabetes, né? Ou seja, o estresse oxidativo, ele muitas vezes, ele não é a causa da doença, mas ele pode ser muito bem um indivíduo que contribui com a patologia. E nós temos um sistema de defesa, e esse sistema de defesa está sendo muito estudado hoje, né? Ou seja, como eu estimulo meu sistema de defesa antioxidante hoje, nós falamos muito de um fator de transição chamado NRF2, né? O NRF2, ele é um sistema de defesa seu que aumenta quando você tem uma agressão por xenobióticos eletrofílicos, por toxinas eletrofílicas endógenas, né? Ou por radicais livres. Ou seja, você tem um sistema de defesa. Agora imagina assim, quando você tem um estresse oxidativo, um xenobiótico, você estimula a sua defesa. E se essa defesa for deficitária? Por exemplo, vamos imaginar que falta glutationa em você, porque você não produziu e não ingeriu cisteína. O seu sistema de defesa será insuficiente. Mas vamos imaginar no mundo onde você consegue estimular esse NRF2, que ele está neutro na sua célula, ligado ao KIP1, e aí uma substância eletrofílica, como por exemplo um benzopireno, como por exemplo um hidroxinonenal, que é derivado do estresse oxidativo, ou ácido fumárico, ou mesmo um sulforofano que você ingere na sua dieta, é capaz de quebrar essa ligação. E o NRF2 é um fator de transcrição. O que ele faz? Ele vai lá no seu núcleo e liga no seu DNA e faz com que você produza proteínas, né? E aí que está a história de defesa interessante, né? Você pode estimular esse NRF2 de forma independente para melhorar a sua capacidade antioxidante, detoxificante, mas esse NRF2 também tem um efeito muito interessante. Olha só que legal, ele estimula mais de 250 genes associados à resposta metabólica de adaptação à agressão ambiental. Ele estimula genes para melhorar o equilíbrio redox, melhorar o metabolismo de purinas, o ciclo da pentose, que aumenta a produção de NADPH, que é substrato de glutationa redutase, metabolismo de lipídios, inibe a inflamação e gera uma proteostase, ou seja, uma estabilidade proteica. Pelo NRF2, teoricamente, pelo menos no papel, você vai diminuir a formação de, por exemplo, proteína beta-amiloide, que é associada ao mal de Alzheimer, né? Então, quando eu estimulo mais 250 genes de defesa, me parece ser uma abordagem muito racional fazer isso no meu paciente, né? Então, você fica imaginando assim, mas o que vai acontecer quando eu fazer esse estímulo? Você vai aumentar a autofagia. E o que é autofagia? Eliminação das células defeituosas ou das organelas defeituosas. Por exemplo, a mitocôndria disfuncional, eu faço a mitofagia. Ele equilibra o seu sistema antioxidante. Ele também tem um efeito antiapoptótico. Ele otimiza o metabolismo de lipídio e carboidratos, aumenta o metabolismo de ferro, do grupo M, né, que tem relação com os enzimas CYP450, né? Aumenta as enzimas de fase 2 e de fase 3, ou seja, é quase que uma abordagem perfeita, porque ele aumenta também as enzimas de fase 1.
E aí você tem o quê? O estímulo de reparo ao DNA. Então, o NRF2 é como se fosse uma espécie de médico, de clínico geral do paciente, né? Ele vai lá e cuida de tudo, né? Ou seja, resolve tudo em você, estimulando mais 250 genes no seu corpo, fazendo que você tenha uma capacidade de resposta metabólica, adaptação. Por exemplo, inibindo inflamação, ele inibe o fator nuclear de transição kappa-B, né? Ele estimula o metabolismo lipídico, estimula o metabolismo da glicose, onde você gera NADPH, que é um substrato para você ter uma ação da glutationa redutase, que pega a glutationa oxidada e torna uma glutationa reduzida novamente, ou seja, reaproveitando a glutationa no seu corpo, né? E aumentar a NRF2 gera uma estabilidade metabólica. Você, ao mesmo tempo, regula o metabolismo de xenobiótico, você regula a autofagia, gera um mecanismo de resposta de mais de 250 genes no seu corpo, entre os quais você tem genes associados a detoxicação xenobiótico, de estresse oxidativo, ativando o sistema de redução do seu corpo, aumentando a geração de moléculas antioxidantes e aumentando até a produção de glutationa e aumentando a regeneração dessa glutationa, ou seja, um sistema bem completo. Então, ativar o NF2 gera uma reprogramação metabólica em você, gera um sinal de resposta do seu corpo, diminui a inflamação promovida por tumores, evita a destruição das células pelo seu sistema imune, gera um controle da instabilidade genômica, controla o seu estresse oxidativo, controla o estresse proteotóxico, porque você gera proteínas defeituosas e você tem que destruir essas proteínas, o NF2 faz isso, né? Estimula essa destruição, e aí vem um pouquinho de bioquímica que assusta todo mundo, o sistema ubiquitina-proteasoma é ativado, né? E aí você tem um sistema de defesa, só que esse sistema de defesa, com o tempo nosso, vai caindo, ou seja, à medida que você envelhece, a sua capacidade de responder o NF2 é alterada, ou seja, você tem a diminuição. O melhor momento é quando você nasce. Nesse momento, você tem um sistema NF2 lá em cima, mas à medida que você vai envelhecendo, você vai diminuindo a produção de NRF2, diminuindo a resposta metabólica do seu corpo, ficando o quê? Suscetível à agressão endógena e agressão exógena. E o que eu preciso fazer? Ativar esse NRF2, ou seja, aumentar a minha produção de NRF2, isso teoricamente levaria a um controle de várias patologias, né? Por exemplo, Parkinson, Alzheimer, eu melhoraria a minha densidade mineral óssea, eu preveniria cataratas, trabalharia com melhora do diabetes tipo 2 e hipertensão arterial. Mas não é só isso, né? Quando você ativa a NF2, você tem um benefício metabólico, inclusive aumentando a função mitocondrial, aumentando a biogênese mitocondrial. Então, ativar a NRF2 é uma forma de resposta metabólica que está ganhando muito espaço no tratamento de pacientes hoje, né? E o sulforafano hoje é o produto mais utilizado para essa finalidade. Então, os estudos com sulforafano aumentam cada vez mais. Sulforafano que você encontra nos vegetais crucíferos, né? E classicamente, desde a década de 90, nós sabemos que os vegetais crucíferos previnem praticamente todos os tipos de câncer. Isso devido a quê? Devido ao sulforafano presente nesses vegetais. E aqui eu mostro para vocês por que eu escolhi consumir sulforafano e não outros produtos. Olha aqui o estímulo de atividade enzimática da enzima quinona redutase, que é associada a câncer de mama por causa da quinona do estradiol. O sulforafano aumenta ou estimula a atividade enzimática mais de 30 mil vezes, muito superior, por exemplo, aos outros produtos, inclusive ao indole-triscabinol, que talvez seja o produto mais utilizado, na minha opinião, erroneamente, né? Então, olha que interessante isso, mas também tem outro motivo, a biodisponibilidade. O sulforafano tem disponibilidade de 80%, enquanto que outros produtos, como por exemplo a quercetina, 4%, a curcumina, 1%. Você vê aquele estudo de curcumina, até interessantes, mostrando eficácia, ou seja, só 1% dela é que está funcionando. E quando você toma uma silimarina para o seu fígado, 0,73% de absorção. Então a biodisponibilidade é muito baixa. Eu optei pelo sulforafano por quê? Por causa da biodisponibilidade e por conta do efeito nas enzimas, né? E detoxificação. E os vegetais crucíferos têm os glicosinolatos, né? Que vão sofrer a ação de uma enzima chamada mirosinase, que você vai ativar pelo dano da planta, ou mesmo a sua microbiota pode também ativar, e aí você gera esse sulforafano que tem os benefícios, né? Neuroprotetores, anti-inflamatório e anticâncer, aumenta as enzimas antioxidantes e detoxificantes.
E o brócolis é a fonte maior do sulforafano. Só que existe um engano metabólico nosso, né? A gente usa o brócolis, mas quem tem mais sulforafano é o broto de brócolis, que não está aqui na foto. O segundo maior rico em sulforafano, se não me engano, é a couve de Bruxelas. Então, aquela história de você pegar o brócolis, aquela inflorescência do brócolis, fazer um produto detoxificante é legal? É legal. Mas se você pegar o broto de brócolis, melhor ainda. Mas como eu sou farmacêutico, eu prefiro enfiar numa cápsula e tomar. E o que, que ele vai fazer? Ele vai ativar genes anti-inflamatórios, ele vai ativar moléculas antioxidantes, ele vai inibir a formação de interleucinas inflamatórias, vai aumentar enzimas de detoxificação, como a N-quinoloxidase e a M-oxigenase. E o que, que eu espero disso tudo, né? O sulforafano, ele vai ser gerado pelo seu corpo, ou você pode ingerir o produto, ele vai ativar o NRF2, vai inibir o fator nuclear de transição kappa-B, isso vai dar um efeito anti-inflamatório, e vai otimizar a dinâmica mitocondrial, aumentando a fusão, que aumenta a eficácia mitocondrial, mas também gerando mitofagia. O que é mitofagia? Mafiosamente, mitofagia é eliminar uma mitocôndria disfuncional ou defeituosa. O nosso corpo faz isso, né? Quando a sua célula está lá capengando metabolicamente falando, ou fazendo coisa errada, por exemplo, uma célula senescente, você faz o que ela suma, né? É meio mafioso essa história, mas é a realidade. O seu corpo, a mitocôndria não está indo bem, pá, vamos destruí-la, vamos sumir com ela. Ela pega, envolve num lisossomo e aí reaproveita os produtos. Nós somos uma usina de reciclagem fantástica, né? Mas o sulforafano também, ele modula a flora bacteriana. É interessante isso, né? Ele modula a sua flora bacteriana, aumentando a função barreira do seu intestino, né? E para isso você já vai ver estudos interessantes que eu vou mostrar para vocês por quê. É interessante conhecer o que o produto faz, mas é muito interessante também saber como aplicar. Aqui você tem a história da aplicação do sulforafano, né? Começou-se a estudar na década de 90, e aí, na década de 2015, falou sobre o seu efeito anti-câncer, sobre o seu efeito neuroprotetor em 2013, e hoje existem vários estudos andando sobre o sulforafano em várias linhas de pesquisa, principalmente câncer, não só prevenção, como também tratamento, né? E o sulforafano é considerado um neuroprotetor, então ele pode, por exemplo, ser utilizado como auxiliar no tratamento de Parkinson, Alzheimer, isquemia cerebral, né? Lesão cortical, hemorragia intracraniana, mas também eu levo esse fato, por exemplo, para uma esclerose múltipla, para um autismo, transtorno de espectro autista, né? E aí você tem várias possíveis aplicações também em câncer, né? Mostrando benefícios, por exemplo, diminui a resistência ao sunitinib, né? Diminui a proliferação celular em câncer coloretal, diminui a estonas desacetiladas em câncer de mama, para o ciclo celular, em câncer de próstata, onde nós temos mais estudos, ou seja, o sulforafano ele será um produto muito utilizado no futuro, praticamente no dia a dia, né? E aqui você tem algumas atividades biológicas do sulforafano. Ele tem efeito anti-inflamatório, diminui marcadores inflamatórios de fator nuclear de transição kappa-B, tem efeito anticâncer, funcionando como antioxidante, mas também inibindo a proliferação celular. Ele tem um efeito antioxidante, aumentando nossa defesa enzimática, mas também aumentando sua produção de glutationa e NADPH. Efeito cardioprotetor para diminuir o estresse oxidativo, mas aumentando sua capacidade antioxidante. Citoprotetor, diminuindo a produção de proteínas anômalas, aumentando a detoxificação, aumentando a defesa celular. Imunoestimulante, ele é um imunoestimulante muito interessante, aumenta a atividade da célula natural killer, por exemplo. Diretamente ele tem efeito antimicrobiano e tem mais estudos sobre H. pylori. Hoje a gente estuda H. pylori, nós estamos chegando numa encruzilhada, porque o H. pylori está ganhando resistência contra essa terapia de antibióticos tripla, que eles fazem até quádrupla. Produtos diferentes ou inovadores podem ser úteis nessa linha. Por exemplo, para H. pylori, acrescentar sulforafano no produto pode ser uma boa intervenção. E também o efeito antioxidante, né? Isso aqui são os efeitos biológicos dos produtos. E hoje, onde é que esse sulforafano está sendo estudado bastante? Autismo, esquizofrenia, depressão, câncer relacionado ao cigarro, câncer de próstata, câncer de mama, está sendo estudado em indivíduos saudáveis para manter a saudabilidade deles, no envelhecimento, particularmente no neuroenvelhecimento e na carcinogência ambiental. Você já conhece o efeito do benzopireno no câncer, por exemplo, ele aumenta o risco de câncer nos pacientes, né? Ou mesmo o estradiol, associado ao câncer de mama, né?
E aí você tem esse caminho metabólico sendo pesquisado e também o seu efeito na detoxificação. Enzima de fase 1, de fase 2, de fase 3, de fase 4. Ou seja, na de fase 2 é onde tem mais estudos sendo realizados, né? E conclui-se que o sulforafano, ele presente de seus vegetais crucíferos ou presente em uma possível cápsula que você pode prescrever, e eu ingiro na forma de cápsula, vai ser interessante doenças cardiometabólicas, regulando a sua sensibilidade à insulina, diminuindo a sua pressão arterial, melhorando a sua dislipidemia. Em desordens musculoesqueléticas, tem estudos em força de aperto, de dinamômetro, também tem efeito na densidade vibral óssea. Em desordens psiquiátricas, neuroproteção, neuromodulação, neuroinflamação, com a diminuição da neuroinflamação, melhora a ansiedade e depressão. Tem estudos muito legais em esquizofrenia. Em câncer, você tem a diminuição da proliferação celular da angiogênese e você tem a diminuição do risco de você desenvolver um câncer, né? E aqui você tem uma molécula genérica de um sulforafano. Basicamente, o que vai acontecer? Sulforafano vai liberar primariamente essa estrutura de nitrogênio, carbono e enxofre, que é o isotiocianato, que é quem é o verdadeiro responsável pelo efeito do produto, ou seja, pela atividade farmacológica. E aqui você vê um dado interessante, um trabalho de consumo de broto de brócolis, né? 30 gramas de broto de brócolis por dia, e aqui você vê a diminuição da interleucina 6 e proteína C reativa. Fala assim, mas espera aí, o produto dá esse efeito? Dá. Então, consumir broto de brócolis 30 gramas por dia já vai ter o efeito anti-inflamatório no paciente. Imagina se você consumir o sulforafano em si, né, numa cápsula ou num produto específico, né? E aqui você vê novamente um trabalho, esse mesmo trabalho publicado em outra região. Aqui você vê o aumento de uma enzima chamada N-quinona-oxidutase, a partir do uso do quê? Do sulforafano. O que aconteceu? Ele ingeriu sulforafano e aumentou a atividade da enzima N-quinona-oxidutase, que é a principal enzima que detoxifica você contra a quinona do estradiol ou a quinona dopa. Então, ele realmente mostra os benefícios, né? E aqui você tem alguns efeitos clinicamente importantes, aumentando a glutationa, aumentando a capacidade detoxificante e diminuindo o estresse oxidativo, estimulando enzimas de fase 1 e de fase 2 simultaneamente, o que é o desejável, né? Porque se você estimular a enzima de fase 1 somente, você vai gerar moléculas tóxicas, né? Mas se você estimular as duas, você vai aumentar a sua detoxificação. Não está aqui, mas você aumenta também as de fase 3, principalmente, né? Aumenta a capacidade antioxidante, atua como inibidor da estona D-acetilase, protegendo o seu DNA e também inibindo metaloproteinase de matriz, diminuindo metástase, mas isso também vai trazer capacidade antioxidante, tem efeito bactericida contra H. pylori, poucos utilizam o sulforafano para isso, né? Protege as células contra a citotoxicidade da dopamina na forma de oxidada, né? Aumenta a PSC83, uma proteína associada à supressão de tumor, né? E limita a toxicidade da aflatoxina. Aumenta a atividade da célula natural killer, melhorando sua resposta de defesa metabólica, né? Contra, por exemplo, micro-organismos. Suprime o NF-κB, o fator nuclear de transição κB, diminuindo a produção de citocina inflamatória, como, por exemplo, a ciclooxigenase e a oxisintetase indutível. Ele é antioxidante direto de forma indireta, né? E estimula a hemioxigenase. Então, o que você pode esperar do produto? Aqui você vê alguns estudos, né, que utilizaram tanto o broto de brócolis quanto o extrato de brócolis, mostrando uma eliminação urinária maior de moléculas intoxicantes, né? Aqui o FABN7, diminuindo o DNA oxidado na urina dos indivíduos, protegendo, né? Aumentando a atividade da quinona-oxidutase, diminuindo o eritema pós-radiação ultravioleta, ou seja, o efeito anti-inflamatório aparecendo aqui, né? Trabalhando no aumento da excreção de derivados mercaptúricos, né, de acroleína, oxetileno, crotonaldeído e benzeno, um detoxificante de primeira linha. Aqui você tem também mostrando o benefício em aumentar o mercaptúrico, aumentando a eliminação e detoxificação. Aqui você vê um efeito no volume expiratório forçado, que é muito interessante. E aqui você nota realmente que os estudos mostram benefícios. Estudos clínicos têm demonstrado muito efeito, inclusive em H. pylori,
aqui você tem poucos estudos, mas você tem, eu vou mostrar mais dados para vocês, onde o uso de sulforafano, seja na forma de extrato, seja na forma de vegetais que você ingere no dia a dia, pode trazer vários benefícios metabólicos nos pacientes. Aqui você vê, basicamente, aumentando a enzima CYP453A4. Basicamente, aqui você vê benefícios para pacientes com diabetes, né? Ou seja, o consumo de sulforafano no dia a dia traz vários benefícios para o paciente. E aqui, particularmente por via oral, uma diminuição do eritema solar, estimulado pela radiação. Você sabe que é o VB, que estimula o eritema, né? Aqui você tem vários benefícios, eu separei alguns estudos para vocês do sulforafano, aqui já o produto aplicado, né, na forma de extrato, com doses específicas. Nem todo mundo vai trazer benefício, eu não vou enganar vocês, por quê? Qualquer pessoa chegar e falar assim, olha, tal produto melhora todo mundo, é um mentiroso, porque isso é praticamente impossível pela diversidade nossa, né? Olha que coisa interessante, diminui a resistência do sistema respiratório, ou seja, pode trazer benefício em asma, né? Reduz a contagem de células brancas da célula, isso é um efeito anti-inflamatório, né? Reduz a ALT, alanina-transferase, e diminui o nível urinário de DNA oxidado, né? Olha que interessante, eu estou só falando dos mais importantes, né? O sulforafano, ele baixa o PCR, aumenta a relação glutationa reduzida, glutationa oxidada, melhora a score de Randle, score de depressão de Hamilton, né? Aumenta a velocidade de processamento de informação e trabalho da memória. Ou seja, isso é uma normalização metabólica, né? Alguns estudos não mostram efeito. Você tem benefício aqui de sulforafano em pacientes normais, aumentando a excreção. E você vê vários benefícios aumentando a excreção de metabólitos, ou seja, aqui você vê uma diminuição da irritabilidade e hiperatividade de pacientes com transtorno de espectro autista, né? E indivíduos saudáveis, você aumenta a excreção, por exemplo, de derivados do benzeno, né? Você tem vários efeitos metabólicos. Aqui você diminuiu a formação de balão de aldeído, que é um marcador do estresse oxidativo, particularmente a peroxidação lipídica, né? Aqui você vê uma diminuição de moléculas inflamatórias no organismo, né? E você vê a eliminação de tiocarbamato, ou seja, um pesticida que você encontra principalmente no tomate, né? E aqui você vê os vários efeitos do uso do sulforafano para melhorar o paciente. Inclusive aqui você vê a melhora do Roma-IR, né? Ou seja, trazendo um possível benefício em pacientes com diabetes. E aqui alguns estudos clínicos, novamente, mostrando benefício na N-quinonoxidutase, diminuindo a inflamação em eritema da pele nos pacientes, né? Melhora a detoxificação de poluentes ambientais. Aqui eles avaliaram o benzeno, a acroleína, a crotonaldeína. Eles falaram, olha, peraí, o benzeno aumentou em 54% a eliminação, ou seja, aumentou bastante, né? Esse benzeno que não estava sendo eliminado no indivíduo, que não estava usando o sulforafano, estava intoxicando o indivíduo, né? A acroleína também aumentou em 21%, ou seja, é um produto bastante interessante para você usar no dia a dia como detoxificante. Eu falo muito que isso, para mim, é uma espécie de detoxicante antioxidante em forma de cápsula, né? Aqui você vê o benefício do produto, vários trabalhos mostrando, então não é pouca coisa, né? Essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês. Na verdade, eu já disponibilizei para o pessoal para mandar para vocês esse material, exatamente para vocês seguirem esses estudos, né? E entenderem a aplicação ou aonde nós vamos poder usar esses sulforafanos no dia a dia. Olha que interessante o estudo de revisão, trabalhos clínicos, diminuindo a proliferação celular em câncer ductal in situ, né? Aqui você vê alguns estudos em andamento, em asma, melhorando ou diminuindo a broncoconstrição. Então, indivíduos asmáticos podem fazer uso do produto também, principalmente uma asma associada à asma química, né? Não a asma alérgica especificamente, apesar de que na asma alérgica, na minha opinião, deve dar um resultado em função do seu efeito o efeito anti-inflamatório. E aqui você vê os benefícios em diabetes também, né? Diminui a hemoglobina glicada, melhorando a glicemia de jejum, melhorando o Roma-IR nos indivíduos, né? Aqui vem outras aplicações, epidemose bolhosa, polimorfismo para glutationa transferase tipo MU, a infecção por H. pylori, melhorando os pacientes, né? Que você vê em vários estudos. E osteoartrite também tem demonstrado efeito. E a anemia falciforme também tem demonstrado efeito. Então, você começa a pensar assim, poxa, isso é uma panaceia. Na verdade, não, né?
é um indutor do que nós podemos chamar de resposta celular. Aqui você vê um estudo em transtorno de espectro autista, né? Tem muito estudo em autismo. O autista ele tem estresse oxidativo aumentado, tem mais inflamação e tem uma diminuição da capacidade de detoxificação. Então, o sulforafano ele encaixa muito bem nas deficiências metabólicas do transtorno de espectro autista. Mas aqui você vê benefício em depressão e você vê benefício em esquizofrenia, né? Ou seja, nem todo mundo tem benefício, mas a esquizofrenia originalmente é uma patologia associada à inflamação. E as doses, né, dos extratos são doses relativamente baixas, né? Para você ter uma ideia, eu uso do produto que tem no mercado, que é o Brocofanes, em torno aí de 200 miligramas por dia, né? Se falar assim, é uma quantidade alta, não porque eu quero. Porque eu quero exatamente me detoxificar, porque eu moro num ambiente problemático, né? Todo mundo que mora em cidade grande ou perto de cidade grande tem essa contaminação ambiental. Aqui você vê o efeito, né, do sulforafano em pacientes com diabetes tipo 2, particularmente melhorando a glicemia, diminuindo a insulina, melhorando o perfil lipídico, diminuindo a resistência à insulina. Aqui você tem um estímulo pela dectina 1, que gera um processo inflamatório, aumenta a sensibilidade à insulina, diminui a glicemia pós-prandial. Aqui você vê o efeito do sulforafano em indivíduos saudáveis, né? Aqui você vê uma melhora da em indivíduos diabéticos, melhora da hiperglicemia, diminui a hiperlipidemia, diminui o estresse oxidativo, ou seja, praticamente é um produto que você vai usar em várias patologias, praticamente o diabetes, ele precisa consumir mais sulforafano ou estimular mais o NRF2. Depende de como você vai fazer isso, né? Eu gosto, como eu falei para vocês, de estimular o NRF2 utilizando o sulforafano. Aqui você vê um estudo, né, em transtorno de espectro autista, né, inclusive aumentando a atividade de uma risperidona, que a gente usa para controle comportamental. E nós usamos muito o extrato de sulforafano, exatamente para trabalhar como auxiliar no tratamento do paciente com transtorno de espectro autista. Então, você pode notar que existem vários estudos, inclusive esse é um estudo de revisão, né, mostrando efeito antioxidante, mostrando efeito detoxificante, ó, aumentando a excreção de produtos derivados do metabolismo de xenobióticos, né? Tudo isso é interessante. Aqui você vê uma revisão de autismo, ou seja, tem vários estudos em pacientes com autismo, o sulforafano aqui, né, um extrato de brócolis, broto de brócolis, aqui é o extrato de brócolis, né? Mostrando benefício nos scores e sintomas de autismo, 34%, 17%. Então, olha só que interessante, né? Então, o sulforafano é um bom produto para você utilizar no paciente com transtorno de espectro autista, né? Existem várias outras possibilidades de você utilizar, mas o sulforafano é um produto que vai melhorar o quadro do seu paciente, né? Então, você pode notar que os estudos hoje publicados com o sulforafano já são estudos de revisão, né? Então, você tem alguns estudos clínicos aqui também com o sulforafano, os efeitos moleculares deles, né? E basicamente aqui você vê a diminuição de progressão de câncer de próstata, né? Diminuindo o risco de melanoma, mostrando que ele realmente é eficaz na prevenção de câncer, reduzindo o nível de PSA sérico, ou seja, o antígeno prostático específico. Aqui o consumo de broto de brócolis, né? Diminuindo a H. pylori, né? Aqui você vê também um benefício nos pacientes, nos indivíduos que fumam, diminuindo o risco de câncer, já é um estudo mais longo, né? E aqui você vai ver vários estudos e várias possíveis aplicações do sulforafano, né? Como eu falei para vocês, né, é uma melhora geral no paciente, não é só um pedacinho do paciente, eu vou te dar um antioxidante, eu dou um produto que ao mesmo tempo é antioxidante, anti-inflamatório, é detoxificante e otimiza o metabolismo bioenergético celular, inclusive atingindo a própria melhora de mitocôndrias, né? Aqui você vê um efeito no câncer de próstata, né? Aqui associado à alina do alho, né? Aumentando a expressão de enzimas de fase 2, diminuindo o nível de F2 isopostanos, né? Então, você vê que realmente o sulforafano é um produto interessante para você usar no dia a dia. Aqui você vê o sulforafano diminuir o nível de CK pós-atividade física resistida, né, pesada. Aqui você vê os níveis de CK diminuídos, né? Aqui você vê o resultado com 24 horas e pré e pós, né? Ou seja, o sulforafano também previne essa lesão celular. Aqui você vê o efeito na interleucina 6, diminuindo o processo inflamatório. Basicamente, então, você viu o aumento do NRF2, administrar o sulforafano aumenta o NRF2, esse é o principal foco nosso, mas olha só que legal, diminui radical livre carbonil, diminui o malondialdeído, resultado da peroxidação lipídica, e diminui a mieloperoxidase, também associada ao estresse oxidativo, né?
Então, você note que o sulforafano tem um benefício interessantíssimo. Aqui você vê a diminuição do lactato, sugerindo a melhora do metabolismo mitocondrial para consumir o ácido lático, né, nos pacientes. E aqui, basicamente, né, o que você nota também, o sulforafano? Né? Aqui, um trabalho em depressão, pacientes que sofrem intervenção cardíaca. Sulforafano também trazendo um benefício na diminuição da escala de depressão de Hamilton. Né? Não é aquele milagre fantástico, assessoria mais coisa, mas é um produto auxiliar no tratamento muito interessante. Aqui um derivado que já está no comércio brasileiro, a farmácia magistral, né? O 6-metil-sulfinil-hexil-isotiocianato, que é derivado do wasabi, você vai encontrar no mercado com wasabi gene nessa estrutura aqui. Quando eu vi essa estrutura aqui, eu achei fantástico. Por quê? Eu olhei para ele e falei assim, isso aqui dá jogo para aplicar na pele, né? E o que é a minha ideia? Minha ideia era aplicar o produto na pele. Mas olha que interessante, aqui você tem o produto, o sulforafano, na velocidade de processamento cerebral e nos humores negativos, né, mostrando um benefício também. Então, o sulforafano traz um benefício do humor dos indivíduos. Aqui você vê o 6-metil-sulfenil-hexil-isotiocianato melhorando pacientes com fadiga crônica, encefalopatia miálgica, né? Traduzindo num benefício pré e pós, melhorando dor de cabeça, melhorando mialgia, né? Melhorando os sintomas dos pacientes, ou seja, em fadiga crônica, também é interessante. O sulforafano é um produto muito útil nesses pacientes, diminuindo inclusive aquela alteração, foco cerebral que eles falam, né? Dificuldade de achar palavras, traz um benefício bastante interessante, inclusive melhorando o resultado em teste cognitivo. Então, você pode notar que realmente é um produto muito interessante. E aqui, por que eu pensei em pele? Né? Depois que eu pensei em pele, eu deparei esse ano com esse trabalho aqui, usando o extrato da folha, que contém o 6-metil-hexil-sulfinil-isotiocianato, trazendo o benefício dos pacientes. Falaram assim, mas olha só, aumentou minha capacidade de antioxidante na pele, diminuiu a formação de produtos glicados, né? Mas o que é interessante, olha que legal, né? Traz um benefício na secura, diminui acne, né? Diminui vários marcadores de envelhecimento. E aqui você vê em fadiga e sono, né, o extrato de wasabi, contendo 6-metil-sulfenil-isotiocianato, e você note o que benefício dos pacientes, né? Olha que interessante. Eles fizeram uma avaliação dos indivíduos e notaram a queda da fadiga mental na terceira semana, né? A fadiga física também sofreu uma queda, a recuperação da fadiga também teve uma melhora. Eu faria algumas associações, não faria só o 6-metil-sulfinil-isotiocianato. Esse aqui é um dado muito interessante, onde você vê o efeito no score de sintomas, né? Melhora, por exemplo, e aí a questão intestinal, né? Esse é um caso clínico, administrou-se o sulforafano para esse paciente e, com o tempo, o que houve? Né? Para mostrar o efeito intestinal dele, melhorou a constipação, reduziu a flatulência nos indivíduos, melhorou a tolerância a alimentos, diminuiu a ansiedade, melhorou a qualidade da dieta do indivíduo e melhorou o score Bristol de avaliação das fezes, ou seja, é um produto, inclusive, para você utilizar em distúrbio do sistema digestivo no paciente. Né? Esse também é um relato de caso, eu achei muito interessante, é um paciente com psoríase, né? Ele utilizou o sulforafano por uso oral, mas eu utilizaria tópico também o extrato de wasabi, que é o 6-metil-hexil-sulfinil-isotiocianato. Olha aqui, com as semanas, o paciente melhorando. Na semana 5, melhora muito boa da psoríase desse paciente. Isso merece uma atenção adicional, né? E aqui, né, o paciente com eczema, o eczema é uma desordem alérgica, tem relação com alergia, né? E aqui você vê no início e com 12 meses, né? Ou seja, 1 ano de uso de sulforafano, paciente particularmente sem lesão, né? Isso é relato de casos, tá? Vocês vão formatar como vocês vão usar esses produtos no seu dia a dia. E aqui você tem rosácea, né? Olha que interessante a melhora da rosácea nos indivíduos, inclusive diminuindo o processo inflamatório ocular nesses pacientes, né? Olha que legal. Olha a rosácea evoluindo nesse paciente utilizando o sulforafano. Ou seja, é um produto que ainda tem muita coisa para se descobrir sobre ele. Então, os isotiocianatos e os sulforafanos estimulam o NRF2, seria o principal efeito dele, né? É um estímulo metabólico geral, ou seja, não é uma molécula que você fala assim, eu vou te dar um antioxidante. Não, ele é antioxidante, é detoxificante, é anti-inflamatório, e ele estimula o metabolismo, corrige o metabolismo mitocondrial, gera mitofagia,
gera eliminação de células defeituosas, equilibra a proteostase, ou seja, ainda há muito para se descobrir sobre os produtos, mas o que hoje a gente tem em mão de estudos clínicos, você acha que não, praticamente nenhum paciente sairia do consultório sem utilização do produto, né? E aí eu fiz algumas sugestões de forma. Hoje, nós temos o extrato de brócolis e o extrato de wasabi. O brócolis é o brocofanos, de wasabi é o wasabi gene. Não existem outros produtos, né? E é lógico, quando você estimular suas enzimas antioxidantes, dá um substrato. Então, por exemplo, selênio para glutatião peroxidase, manganês para supraoximutase mitocondrial, cobre e zinco para supraoximutase citoplasmática ou extracelular, e ferro, por exemplo, para uma catalase, né? E os substratos, não esqueça nunca dos substratos, porque todas as enzimas que aumentam precisam de coenzimas, né? A B1, a B2, a B3, né? E se possível, lipóicos, o MQ10, a vitamina E, a vitamina C seriam interessantes para você melhorar a eficácia dos produtos, né? E aqui eu sugiro uma forma antioxidante, com brocofanos, selênio, manganês, zinco, riboflavina, nicotinamida e N-cisteína, né? Porque eu estou fornecendo um substrato para fazer a glutationa, mas estou fornecendo substrato para fazer o NADPH. Mas eu também estou fazendo substrato para fazer o NADH, que no ciclo de Krebs vai ser associado à produção de energia. Estou fornecendo substrato para FADH2, zinco para suproxibutase, manganês para suproxibutase, selênio para glutatião peroxidase. O que eu fiz na segunda forma? Eu simplesmente substituí o brocofanos pelo wasabi gene. Os dois têm um efeito meio que sobreposto, apesar de que eu uso os dois todo dia, né? Eu uso um pela manhã e um à noite. Também a mesma formulação, estimulando enzimas, né? Uma forma detoxificante para vocês, o wasabi gene, você vê que eu associei com o brocofanos para um efeito agudo. Eu coloquei nesse cisteína a glicina. Hoje, gente, o pessoal está falando muito na associação glicinac, que é a acetilcisteína mais a glicina, porque nós temos uma limitação de síntese de glicina, particularmente em diabetes e idosos, né? Então, hoje está se falando que a associação glicinac é muito mais eficaz do que a acetilcisteína na mesma dose. Então, aumenta mais a capacidade antioxidante. Os estudos são muito interessantes nessa área. Então, anotem aí, daqui a alguns meses, talvez, vocês podem fazer isso a partir de amanhã, né? Daqui a alguns meses, o pessoal vai estar prescrevendo o glicinac, não a acetilcisteína. Eu acredito que essa é uma adaptação metabólica que a gente vai ter que entender e vai ter que aprender a fazer, né? Eu fiz uma sugestão para a sua pele, um wasabi gene, que vocês viram ali o efeito em hidratação e, consequentemente, melhor hidratação, melhor rugas, né? Eu coloquei um estimulante da telomerase transcriptase reversa, que é o extrato de Andrographis paniculatus padronizado em astagalosídeo 4, né? Aqui eu coloquei o ácido hialurônico para dar uma hidratada na pele do paciente e o quercetin, que é a quercetina, que tem um efeito senolítico, né? Para diminuir a senescência na pele, mas tem um efeito antioxidante e também tem um efeito anti-inflamatório. Essa formação eu desenvolvi para um colega que ministra muitas aulas na área de peeling, né? E o pessoal tem gostado bastante. Eu desenvolvi primariamente o wasabi gene, telogen e quercetin e eu coloquei o ácido hialurônico por minha conta, porque eu estou usando o produto. Na minha opinião, o ácido hialurônico melhora muito o nível de hidratação da pele dos pacientes. E aqui eu fiz uma sugestão para o dia a dia. E você pode usar um ou outro, né? Eu gosto de usar os dois, eu pego um pela manhã e um à noite, né? E eu faço para prevenção de recidiva de câncer, para inibição de proliferação celular neoplástica e também para detoxificação. Porque nós vivemos num ambiente onde, infelizmente, você ter uma vida natural é quase que impossível, porque a intoxicação está no ambiente, né? E outra coisa, nós temos intoxicantes ambientais que são naturais, como chumbo, mercúrio, arsênio, né? Tudo isso eu consigo aumentar a eliminação usando esses produtos. Isso está comprovado, né? Então, o interessante disso tudo é que realmente é o que eu falo, uma detoxificação em forma de cápsulas. Legal, meninos, meninas, obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado da exposição. Eu espero também que vocês traduzam isso em benefícios para os seus pacientes, né? Que na verdade é isso que para isso que a gente veio a esse mundo. Certo, Henry. Fernando, Muito desculpa a obrigado pela correria, mas é que eu vi apresentação. que essa queda do sistema deu uma atrasada, né? Não, estamos pontualmente em 9h30, 21 horas e 30 minutos, perfeitamente. Eu separei algumas perguntas, né, que o pessoal foi colocando no chat, o pessoal está elogiando aí a aula fantástica, fantástico, perfeito, excelente.
Eu separei algumas perguntinhas aqui para até tirar a dúvida, né, do pessoal, mas eu achei fantástico a tua relação do NRF2 com o nosso clínico geral. Aquilo ali para mim foi o show da aula. Mas o pessoal perguntou, né, o Brocofanus é um sulforafano, né? E a dose daí tu já colocou aí no final, mas ele é um sulforafano ou tem outros constituintes aí no brócolis que são importantes também? Então, o Brocofanus ele é uma associação de glucorofanina e mirosinase, exatamente para dar o efeito de formação do sulforafano, tá? É lógico que tem mais componentes do extrato, mas eles não são identificados exatamente porque hoje em dia, e você sabe muito bem disso, a gente identifica somente marcadores. Então, a gente sempre foca no marcador, e o marcador é essa associação de glucorofanina com a mirosinase, exatamente para ele ser convertido ao sulforafano, que será convertido ao isotiocianato, que terá o efeito farmacológico. Certo. Eles perguntaram também se o MSM seria semelhante ao sulforafano. Não, o MSM, o metilsulfonilmetano, é um derivado metabólico do dimetilsulfóxido, que é o DMSO. Ele tem aplicações mais específicas. O efeito estimulante do NF2, do MSM, dos outros produtos, são muito baixos, né? Você viu pela comparação que eu mostrei pela atividade enzimática, o sulforafano estimula a enzima, ali, se não me engano, eu mostrei a N-quinol-redutase mais de 30 mil vezes, né? Uhum. Então, assim, não tem nem comparação com os outros produtos. Mas o MSM eu guardo ele muito para desordens osteoarticulares, né? E se o pessoal não tem mania de usar, o MSM também funciona muito bem para dor, né? Ele inibe a transmissão da fibra sensitiva tipo C, que controla os sintomas de dor nos pacientes, né? Por isso que a gente guarda ele muito para osteoartrite. Uhum. Eles colocaram uma pergunta também na inibição da inflamação correlacionada a doenças degenerativas pós-detoxicação. Seria necessário o uso de nutracêuticos, né, tipo, para complementar esse processo? Sim, sempre é importante, né? Porque apesar de que o efeito do sulforafano, ao inibir o NF-κB, que é o fator nuclear de transição κB, ele tem um efeito antioxidante bem generalizado, ou seja, diminui a inflamação lá no em cima, bem no comecinho. O que eu posso fazer? Eu posso somar produtos que têm um efeito adicional, né? Por exemplo, a curcumina, que inibe também a produção de algumas citocinas inflamatórias, MI2 da ciclooxigenase, da COX-2, né? Aí o indivíduo escolhe se ele quer um celecoxib, ou se ele quer, por exemplo, um tanacetum partênio, né? Assim Uhum, como inibir a lipoxigenase, que você pode usar uma sulfasalazina, ou você pode usar, por exemplo, uma Boswellia serrata, ou mesmo um petacites híbridos, que fazem isso. Eu sempre penso na sinergia metabólica para tratar o paciente. Então, eu nunca penso em inibir só NF-κB. Eu penso em inibir o TNF-alfa, que você pode usar, por exemplo, a unha de gato, né, que é um cariatomentosa. Se você associar esses produtos, você vai ter uma eficácia maior. Depois você pode até ir tirando um ou outro e manter talvez só o sulforafano como uma espécie de estabilizante anti-inflamatório no paciente já controlado. Esse é um conceito que eles usam muito hoje, né? Então, o paciente tem uma inflamação, vai lá e tal, uma paulada na inflamação, mas uma dose bem elevada e manda bala. O indivíduo desinflama rápido, aí depois você vai lá e só mantém o paciente se é que ele tem um processo inflamatório andando, né? uhum. Porque aí você consegue fazer o que a gente chama de controle melhor dos indivíduos, né? E uma coisa, os sulforafanos do brocofanos, por exemplo, eles podem interferir na parte de hormônios, seja na parte endócrina geral, vamos dizer assim, Sim, doses tireoide. muito elevadas pode gerar hipotireoidismo, mas doses muito elevadas. Das doses que eu recomendei para vocês aqui, não vai causar hipotireoidismo, não, tá? Você teria que usar algumas gramas do produto para gerar hipotireoidismo. Isso já, historicamente, a gente sabe que polifenóis e isotiocianatos podem gerar hipotireoidismo. A gente toma um certo cuidado em pacientes que já têm hipotireoidismo e faz um tratamento, né? Mas, assim, induzir epidiordismo com o produto vai ser muito difícil. É lógico que a gente nunca exclui o indivíduo que é sensível metabolicamente falando, mas esse cuidado é sempre bom. Então, é sempre bom, e aí fica o recado para o pessoal, avaliar o T3, o T4 livre e o TSH.
O pessoal pede T4 total, aquelas coisas, eu acho besteira. Você pega o Uhum. TCH, T4 livre, T3 livre e você faz até interessante, vou dar uma dica para quem está assistindo. Se você fizer a relação T4, T3, ela tem que ficar mais ou menos perto de 1. Porque a relação T4, T3, o T4 muito alto, o 3 muito baixo, significa que você tem falta de selênio, que só tem uma enzima que faz isso, a iodotirenina 5-deodinase. Então, a relação T4, T3 livre é um padrão de você avaliar como é que anda o selênio no paciente, né? O pessoal não avalia muito isso, mas relações de exame são muito importantes para você ter um diagnóstico melhor no paciente. Eu acho que é interessante também ali quando tu fala dos complementos, né, para a ação do sulforafano, a gente esquece muitas vezes dos complementos para a função da tireoide também, né? Uma B2, uma B3, que tipo precisa também dela para funcionar, né? Não é só o iodo, né? O selênio, tudo É, isso junto o para. selênio é fundamental, o zinco é fundamental, o magnésio é fundamental, são os principais nutrientes associados à função tiroidiana. Sem contar, né, que você precisa do ácido fólico da B12, da B6, e você precisa do aminoácido tirosina, né, que o Uhum. indivíduo tem que produzir, ou ele consome, ou ele produz a parte da fenilalanina. Então, ele tem que ter aquelas enzimas todas afinadinhas, não pode ter falta de ferro. Lembrando que o hormônio tiroidiano ele atua principalmente no metabolismo oxidativo, então as mitocôndrias têm que estar afinadinhas, né? E outro ponto importante também é a resistência à insulina, o nível de hormônios, principalmente os anabolizantes, que podem aumentar a conversão para T3 reverso. E isso é uma adaptação metabólica, mas que muitas vezes a gente não quer nos pacientes, né? É isso aí. Mas, Henry, muito obrigado pela participação no nosso congresso. Eu acho que foi fantástico aí. O pessoal elogiou muito aqui no chat a palestra, né? Mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, né, fica o convite aí. Amanhã a gente continua com o congresso. Tem mais dois palestrantes de peso, né, que vão falar aí também sobre saúde integrativa, né, medicina funcional, falando aí só um pouco mais aí do que a gente pode ter de inovação na prescrição. Henry, obrigado de coração pela sua dedicação aí em levar a informação à saúde, né? Eu, como farmacêutico, também acho que isso é uma missão importante na nossa vida. A gente está sempre levando informação, né? E, e ajudando as pessoas a cuidar da saúde aí dos pacientes, certo? Ah, obrigado, Breno, pelo convite. Agradeço ao pessoal que está assistindo, que teve a paciência de ficar aí até o final, né? E eu espero que a aula seja produtiva para vocês e que traga benefícios aos seus pacientes, né? Isso é que eu espero realmente de uma exposição. Tá bom?